Doutor Alfredo Plutônio, Química, se inclina sobre o caixão ao lado da doutora Krisha Rivera. Ele está com seus equipamentos, incluindo pequenos frascos e reagentes, pronto para analisar a mancha química de descoloração. Doutor Alfredo Plutônio, Química Krisha, esta descoloração na madeira não é orgânica, não é sangue nem graxa. Pela forma como o líquido se espalhou e corroeu levemente a superfície envernizada. Doutor Plutônio aplica um reagente químico na área e observa a reação. Doutor Alfredo Plutônio, exatamente. Detetive, inspetor, o resíduo químico é de acetona pura ou um removedor de esmaltes à base de acetona de alta concentração. Senalha acetona? O que isso faria perto de um caixão? Doutor Alfredo Plutônio, acetona é um solvente poderoso. O assassino pode tê-lo usado para dois propósitos, e ambos são cruciais. Limpeza, para limpar digitais ou outros vestígios na superfície lisa e envernizada do caixão, no ponto em que ele o abriu ou fechou. Maquiagem, é amplamente utilizada para diluir e fixar maquiagens e próteses teatrais. Lembrem-se que é uma festa de Halloween. Vila Nova, se o aluno Nestor disse que a Thalita se trancou sozinha, e a doutora Krisha encontrou vestígios de DNA do assassino no pescoço. Isso significa que ele a matou antes, ou de alguma forma abriu o caixão sem deixar impressões digitais para colocar a vítima ou forjar a mordida. Doutor Alfredo Plutônio, o uso de luvas é implícito pela ausência de digitais claras. Mas o derrame de acetona sugere pressa ou descuido ao tentar limpar uma área-chave. Talvez a acetona tenha escorrido do recipiente que ele estava usando para limpar o ponto de contato. Senalha, pegando seu chimarrão e pensativo, limpeza e maquiagem. Nestor disse que os alunos estavam caracterizados. A acetona pode ter vindo de um kit de maquiagem de Halloween. Doutor Plutônio, quanto tempo a acetona teria que estar ali para deixar essa mancha? Doutor Alfredo Plutônio, pouco tempo. Se for acetona pura, segundos. O tempo suficiente para a pessoa estar ali, talvez com um chumaço de algodão ensopado em acetona, tentando apagar um rastro, e derrubar um pouco no processo. DRA Krisha Rivera, detetive, o assassino usou um instrumento para fazer as marcas, usou acetona para limpar e deixou DNA no pescoço. O DNA é a nossa prioridade. Doutor Bronson deve ser capaz de nos dizer quem mais estava por perto com os celulares rastreados. Senalha, excelente. Precisamos de 3 coisas imediatamente: a lista completa dos alunos de História e Administração que estavam na organização, o resultado do DNA da doutora Krisha, principalmente, Dr. Bronson, descubra quem estava com um celular que se moveu para a área do caixão na janela de tempo de 20h30 às 21h30. O Dr. Alfredo Plutônio confirma suas descobertas, e a próxima etapa da investigação se concentra em tecnologia e rastreamento. O Laboratório de DNA do DPCF de Brotóvia. Doutora Luciana Ponciano, DNA, de jaleco cinza e concentrada, trabalha ao lado de Krisha Rivera, que acaba de entregar as amostras coletadas. DRA, Luciana Ponciano, DNA, analisando as amostras sob o microscópio e operando o sequenciador. Krisha, a amostra de células epiteliais que você coletou da borda do ferimento no pescoço da vítima é de boa qualidade. Conseguimos isolar um perfil de DNA masculino completo, um perfil YSTR forte. O assassino é um homem. DRA Krisha Rivera, ótimo. E as amostras debaixo das unhas da vítima? DRA Luciana Ponciano, nada além do DNA da própria Thalita. Ela não lutou, o que corrobora a tese do estrangulamento por laço, ou talvez ela tenha sido atacada de surpresa. Senalha, entrando no laboratório com Vila Nova, doutoras, o Dr. Bronson já está trabalhando nos dados de localização, mas a lista de participantes do evento é longa. Precisamos de um nome. Conseguiram cruzar o perfil? DRA Luciana Ponciano. É aqui que as coisas ficam interessantes, detetive. Cruzamos o perfil com o banco de dados criminal e o banco de dados de pessoas de interesse de Brotóvia e região. Não há correspondência. O DNA não é de um criminoso fichado, nem de um suspeito conhecido da polícia. Vila Nova, um novato no crime?
Um assassinato de ocasião? DRA Luciana Ponciano, talvez. Mas fizemos algo mais. Cruzamos o perfil com os dados genéticos de saúde e pesquisa, com consentimento, claro, que alguns professores e alunos da Unibroto forneceram para estudos da universidade. Luciana vira a tela do computador. DRA Luciana Ponciano. O perfil não é uma correspondência exata com ninguém nesse banco, mas ele mostra uma ligação genética familiar de primeiro grau. O DNA do assassino é compatível com o de um pai, irmão ou filho de uma pessoa cadastrada no sistema. Cenália. E quem é a pessoa cadastrada? DRA Luciana Ponciano. O perfil genético familiar corresponde ao do aluno Nestor Fernandes. Silêncio no laboratório. Nestor é o Nosferatu que abriu o caixão. Vila Nova. Nestor Fernandes, o intérprete de Nosferatu. Aquele que nos disse que a Thalita se trancou sozinha e que ninguém se aproximou do caixão. DRA Christian Rivera. O assassino é um parente muito próximo de Nestor, detetive. Irmão ou pai. E o DNA dele estava no pescoço da vítima. Isso coloca Nestor e toda a sua família sob investigação imediata. Cenália. O modus operandi, o teatro, o disfarce de vampiro, o caixão fechado, tudo isso cheira a um plano que usou a encenação do aluno como cobertura. E se o assassino soubesse que o DNA dele não estava fichado, mas soubesse que o DNA de um familiar estava na Unibroto? Cenália. Vila Nova, traga Nestor Fernandes de volta. Não como testemunha, mas como suspeito de obstrução de justiça. E doutora Ponciano, preciso do perfil familiar completo de Nestor Fernandes. Quem são seus parentes masculinos diretos na região de Brotóvia? Agora o Dr. Bronson vai ter um nome e um sobrenome para rastrear. As evidências de DNA apontam diretamente para o círculo familiar do aluno que descobriu o corpo. Doutora Lívia Napolitano, psicologia comportamental, uma mulher elegante com um olhar perspicaz, chega ao local do crime. Ela observa a disposição dos elementos, o caixão, a área isolada e, em seguida, examina discretamente a vítima, Thalita Ferraz, antes de o corpo ser removido. DRA Lívia Napolitano, psicologia comportamental, dirigindo-se a Cenália, detetive, a cena aqui é um espetáculo de ironia. O assassino usou um evento público e temático para esconder um assassinato muito pessoal. Minha análise se concentra na motivação comportamental do criminoso. Cenália. A doutora Ponciano confirmou que o DNA do assassino é de um parente próximo de Nestor Fernandes, o Nosferatu. O foco agora é nele e em sua família. DRA Lívia Napolitano. Isso não me surpreende. Olhe para a escolha do método e do local. A escolha da vítima e do local, a incenção. DRA Lívia Napolitano. O uso do caixão e da encenação de Nosferatu sugere um ato com forte componente sádico ou de superioridade. Não foi um ato passional descontrolado em um beco. Foi premeditado. A exposição. O criminoso não apenas matou a vítima, mas a colocou em um palco, no centro das atenções, para ser descoberta dramaticamente pelo público e, crucialmente, por Nestor. Isso não é apenas sobre matar Thalita, é sobre punir ou humilhar alguém que haveria. O engano, o ato de forjar a mordida fatal é uma tentativa de controle narrativo. O assassino queria que o mundo acreditasse em uma morte teatral, não em um assassinato comum. Ele se sentia no direito de ser o diretor da morte dela. Vila Nova, ele estava encenando para Nestor? DRA Lívia Napolitano, exatamente. Se o DNA é de um familiar de Nestor, o crime é uma mensagem para ele. Talvez o assassino tivesse ciúmes do relacionamento de Nestor com Thalita, ou talvez quisesse sabotar o sucesso ou o foco que Nestor estava recebendo no evento da universidade. O caixão era o palco dele, mas a vítima era o seu troféu. A asfixia e as marcas de instrumento, o modus operandi. DRA Lívia Napolitano. A morte por asfixia é um método que requer proximidade e controle. Não é uma arma de fogo à distância. Quem estrangula quer ver o efeito de seu poder. O instrumento. Dr. Paludo notou que as lesões de mordida foram feitas com um instrumento.
O uso de uma ferramenta pontiaguda em vez de dentes humanos sugere uma evitação da intimidade física ou uma obsessão por perfeição e disfarce. O assassino não queria deixar sua própria marca de mordida, mas queria uma marca perfeita de vampiro. Isso indica uma personalidade meticulosa, obsessiva e que planeja nos mínimos detalhes. Cenália: ele queria a perfeição no disfarce, mas cometeu erros, deixou o DNA na lesão e a mancha de acetona no caixão. DRA Lívia Napolitano. Os erros vêm do excesso de confiança e da pressa. O assassino se sentiu invulnerável sob o manto da noite de Halloween. O ato de limpar com acetona era para cobrir rastros, mas o derrame mostra que, na hora H, a adrenalina e o medo do flagrante superaram o planejamento. Cenália: conclusão comportamental? DRA Lívia Napolitano. Temos um assassino. Familiar de Nestor Fernandes. Meticuloso e teatral, planejou a cena de terror. Controlador e possivelmente invejoso, usou a cena de Nestor para humilhá-lo. Arrogante, acreditou que seu disfarce de Halloween e a limpeza com acetona seriam suficientes. Precisamos descobrir a dinâmica familiar de Nestor. Quem na família dele sentiria a necessidade de punir ou prejudicar Nestor usando a morte de sua amiga como um ato de drama sádico? O detetive Cenália concorda com a análise e se prepara para interrogar Nestor e investigar o círculo familiar.